Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 2, né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, então, de funções de duas e de três variáveis, e nós vamos começar agora uma nova etapa do nosso curso, em que nós vamos tratar basicamente sobre integrais, né? Então, praticamente daqui até o final do curso, tudo que nós vamos ver são integrais, e aí nós vamos perceber à medida que o tempo vai passando que essas integrais elas são de vários tipos, tá certo? Bom, nós vamos iniciar com o que a gente chama de integrais duplas sobre retângulos. Antes de começarmos, né? Então eu quero fazer uma pequena reflexão com vocês a respeito do que significa a palavra integral ou integrar, mais especificamente, né? Integrar, não sei se você já percebeu, mas isso é uma palavra muito usada no futebol, né? Quando um jogador se machuca, por exemplo, ou quando um jogador é contratado, as pessoas falam que ele foi contratado para integrar o grupo de jogadores. Ou quando uma pessoa é contratada por uma empresa, por exemplo, ela é contratada para integrar. Então, integrar significa somar. Integrar significa juntar, né? Juntar-se para alguma coisa, somar a alguma coisa, né? Então, por isso que lá no cálculo 1, quando você vê o integral, daqui a pouco nós vamos relembrar, lá nós tratávamos de somas, né? Eram somas de produtos. Por outro lado, derivação significa extração. O queijo é um derivado do leite. Por quê? Porque você extrai a gordura do leite para fazer o queijo. A gasolina, o óleo diesel são derivados do petróleo. O plástico é um derivado do petróleo, ou seja, você extrai alguma coisa do petróleo para fazer gasolina, para fazer óleo diesel, para fazer plásticos, né? Então, derivar é subtrair, você está tirando. Então, na definição de derivada, por exemplo, aparecem duas subtrações. Uma subtração no numerador, f de x menos f de a, e uma no denominador, x menos a. Além disso, você deve ter ouvido falar, também lá no cálculo 1, que derivada e integral, uma é oposta da outra. Isso é dado pelo termo fundamental do cálculo, né? O termo fundamental do cálculo faz isso. Isso tem um certo sentido, por quê? Porque quando você for ver a definição de derivada, ela é um quociente de duas diferenças. Então você tá dividindo uma diferença por outra, você está fazendo um quociente. F de x menos f de a sobre x menos a. Isso é o quociente de duas diferenças. A integral, você está somando produtos. Parece que você está fazendo exatamente o contrário do que é feito na derivada. Derivada é um quociente de diferenças. A integral é uma soma de produtos. Então, só para deixar essa pequena introdução aqui clara para vocês, né? Que essas palavras integral, integrar, integração, derivar, derivação, elas são palavras razoáveis até de nós utilizarmos a matemática, se nós formos pensar nelas quando são usadas no dia a dia, tá certo? Bom, vamos parar de conversa, né, e vamos ao que interessa, vamos ao objetivo desse nosso vídeo, então, é definir a integral sobre retângulos de uma função de duas variáveis. Basicamente é isso. A bibliografia, nós vamos manter a bibliografia do Stuart, né, o livro de cálculo, o volume 2 dele, na sua 7ª edição. Bom, lá no cálculo, quando nós tentamos resolver o problema de determinar a área de um pedaço de uma curva, a área abaixo de uma curva, né, isso nos levou à definição de integral, né? Bom, nós vamos aplicar o mesmo procedimento, o mesmo não, mas um procedimento muito semelhante para determinar o volume de um sólido, e esse processo de determinar o volume de um sólido vai nos levar, então, à definição de integral dupla. Tá? Por que volume e não área? Bom, se você for pensar lá do cálculo 1, né, o gráfico de uma função, ele é uma linha no plano. Né? Ela é uma linha, ou seja, é um ser unidimensional. Uma linha é um ser unidimensional. Tá? Então,
abaixo desta linha, e limitada por duas retas paralelas, digamos x igual a A e x igual a B, isso define uma área. Quando você está trabalhando com funções de duas variáveis, o gráfico não é mais uma linha. O gráfico é uma superfície. Por ela ser uma superfície, ela está no R2. Né? Uma superfície em si, ela está no R2. Se você considerar o sólido que está abaixo dessa superfície e acima, sei lá, de um pedaço do plano, isso vai determinar um sólido, e este sólido, então, tem um volume, tá certo? Então, por isso que nós vamos utilizar a ideia de volume para definir o conceito de integral dupla, do mesmo jeito que nós fizemos lá, utilizamos área, nós nos inspiramos na área para nos darmos a definição de integral definida lá do cálculo 1. Antes disso, nós vamos lembrar a base, o pensamento básico, né, que nos levou à definição de integral lá para funções de uma variável. Vamos lá? Então, o que nós consideramos lá de modo a chegarmos na definição de integral? Nós consideramos o seguinte, ó, f é uma função numa variável x, e ela estava definida num certo intervalo AB, ou seja, pelo menos nesse intervalo ela estava definida. O que nós fizemos então? Nós dividimos esse intervalo AB em n subintervalos, que a gente chamou de xi menos 1 até xi, e todos eles tinham o mesmo comprimento. Por ser o mesmo comprimento, nós demos um nome para esse comprimento, e esse comprimento a gente chamou de ΔX. E esse ΔX pode ser calculado, ele é B menos A sobre N. N é o número de subintervalos, tá? Então, você quer 2 subintervalos, quer dividir o seu intervalo em 2, pega N igual a 2. Calcula B menos A sobre 2. Você quer 3 subintervalos? B menos A sobre 3 e assim por diante. Então, você define quantos subintervalos você quer, e com isso você pode calcular, então, o comprimento desses subintervalos utilizando essa pequena fórmula aqui. O que mais que nós fizemos? Então, primeira coisa, subdividimos o nosso intervalo em n subintervalos, e depois o que nós fizemos? Em cada um desses n subintervalos, nós pegamos o que nós chamamos de ponto de amostragem. Esse ponto de amostragem nós chamamos de xi estrela, tá? E aí depois o que nós fizemos? Nós calculamos a f em cada um desses pontos amostrais, né? E multiplicamos essa imagem aqui, f de xi estrela, por ΔX. ΔX é esse comprimento aqui que a gente sabe quanto que é. Somamos, fizemos esse produto aqui e somamos tudo. Isso é o que a gente chama de soma de Riemann, tá? Quando nós tomamos esse limite, quando nós tomamos o limite quando n tende a infinito, então nós temos a chamada integral definida de a até b da função f, que é dada então por este limite aqui. Então lá foi definido que a integral de a até b de fx dx é esse limite quando n tende a infinito dessa somatória aqui. Somatória de 1 até n, f de xi estrela vezes ΔX, tá? Bom, e assim era definido a integral. Agora, pensa na estrutura, pensa o que foi feito. O que nós fizemos primeiro? Dividimos o nosso intervalo em subintervalos, todos de mesmo comprimento. Pegamos um ponto amostral, fizemos esse produto aqui, para cada ponto amostral nós consideramos esse produto, somamos tudo e depois tomamos o n tendendo ao infinito, nesse limite aqui, né? Tomamos o limite quando n tende a infinito, e isso nos dava então o que nós chamamos de integral, tá certo? Bom, no caso em que, esse era o procedimento, esse era exatamente o procedimento. Tá? No caso em que a f é maior ou igual a zero, para todos os pontos aqui do nosso intervalo, né? Então, a soma de Riemann, esta soma de Riemann aqui, ela pode ser interpretada como a soma das áreas dos retângulos aproximadores desta figura aqui, né? Então, se você quer considerar a área abaixo dessa curva, né? O que nos dá a soma de Riemann? A soma de Riemann nos dá a área deste retângulo, mais a área desse retângulo, mais a área desse, mais a área desse, e assim por diante. Soma de todos eles. Então, essa soma de Riemann aqui, nos dá uma aproximação da área. A integral, ou seja, quando você faz o número de subintervalos aqui aumentar explosivamente, ou seja, tendendo a infinito, o número de subintervalos tende a infinito, então o que você vai obter é exatamente a área abaixo da curva,
limitada por essas duas retas verticais, x igual a e x igual a b, né? E essa área, então, é dada por essa integral aqui, beleza? Certo? Muito provavelmente o seu professor de cálculo 1 começou analisando a área, e a partir dessa análise de área, ele chegou na definição formal de integral de uma função, integral definida de uma função. Beleza. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dar um tratamento muito semelhante, nós vamos fazer basicamente o que o seu professor de cálculo 1 fez, só que agora nós vamos fazer tudo isso para funções de duas variáveis, que é o ambiente que nós estamos trabalhando agora. Vamos lá, então? Então, primeiro, vamos considerar uma função f de duas variáveis, x e y, e vamos supor que ela está definida agora sobre um retângulo. Retângulo fechado, tá? Retângulo fechado. Por que retângulo fechado? O que o retângulo fechado tem? Bom, o retângulo fechado ele vai substituir o nosso intervalo fechado lá do cálculo 1. Porque quando nós formos definir integral, nós consideramos uma função sobre um intervalo fechado. O que substitui intervalo fechado, no caso de cálculo 2, é o retângulo fechado. Um retângulo fechado nada mais é do que o cartesiano de um intervalo fechado AB com um intervalo fechado CD. Esse cartesiano aqui significa que nós estamos pegando os pontos do plano em que x varia de A até B e o y varia de C até D. Então, quando x varia, ó, aqui embaixo, ó, olha na figura, quando x varia de A até B e o y varia de C até D, e você pega os pontos que têm essas coordenadas, então você vai ter exatamente os pontos desse retângulo R que está em salmão aqui na nossa figura, tá? Para começar a conversa, nós vamos fazer exatamente igual o seu professor fez, e nós vamos considerar que essa função aqui ela é maior ou igual a zero para todos os pontos desse retângulo, tá? O que é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função é a superfície que tem esta equação aqui, ó, z igual a f de xy. Então aqui está o gráfico, né? Aqui está o gráfico da nossa função, e nós vamos chamar de S o sólido que está acima do retângulo R e abaixo deste gráfico aqui. Isso é que nós vamos chamar de sólido S. Quais são os pontos, então, do nosso sólido S? São todos os pontos da forma XYZ, com Z variando de 0 até f de xy. Ou seja, o Z ele varia daqui, ó, do retângulo até a superfície. E o x e y? Bom, o x e y ele vai variar só dentro do nosso retângulo. Então, todos os pontos que estão entre o retângulo R e o gráfico da função, isso vai nos gerar um sólido. Esse sólido nós vamos chamar de S, e o nosso objetivo é determinar o volume desse sólido S. Tá certo? Primeiro, bom, vamos voltar lá para o cálculo 1. Qual foi o nosso primeiro passo para determinar volume? Ou definir integral definida. O que nós fizemos primeiro? Nós dividimos o nosso intervalo em n subintervalos. Bom, agora, olha só, você tem um retângulo. Se você tem um retângulo, você vai ter que, na minha opinião, dividir ele em subretângulos. Eu acho que é isso que tem que fazer. Já que retângulo substitui a noção de intervalo fechado, então provavelmente, e lá nós pegamos o intervalo e dividimos em subintervalos, provavelmente aqui nós temos que pegar o nosso retângulo e dividir em subretângulos. E é exatamente isso que nós vamos fazer. E como que nós vamos fazer isso? Nós não vamos fazer isso de maneira aleatória, nós vamos fazer isso de maneira organizadinha, né? O que nós fizemos lá? Nós pegamos o nosso intervalo, lá no cálculo 1 nós pegamos o nosso intervalo e dividimos ele em subintervalos de mesmo comprimento. Aqui, ó, nós temos dois intervalos. Você fala, opa, se nós temos dois intervalos aqui e um retângulo é um cartesiano de intervalos fechados, para eu conseguir os subretângulos, eu vou vir aqui, ó, e vou dividir este intervalo em subintervalos
este daqui também em subintervalos e vou fazer o produto cartesiano deles. E aí eu vou obter os subretângulos. Se você pensou nisso, parabéns, porque é exatamente isso que nós vamos fazer. Primeiro, nós vamos pegar o nosso intervalo fechado AB, vamos dividir em m subintervalos, da forma xi menos 1xi, todos de mesmo comprimento, que nós vamos chamar de comprimento Δx, tá? Que é isso daqui. Depois, nós vamos dividir o nosso intervalo CD em n subintervalos. Ó, o número de subintervalos não precisa ser o mesmo, tá? Pode ser diferente. Ah, pode ser o mesmo número de subintervalos? Pode, mas não necessariamente. Tá? Então, nós vamos aqui dividir o CD em n subintervalos, da forma yj menos 1, yj, aqui não é xj, aqui é y, tá? Todos com o mesmo comprimento, que a gente vai chamar de ΔY agora, que é D menos C sobre N. Certo? Bom. E aí, como é que nós vamos obter os subintervalos, né? Para cada ponto aqui, ó, de cada um desses subintervalos, aqui, ó, nós dividimos o intervalo AB, ó. O intervalo AB, nós dividimos ele em N subintervalos. Nós vamos pegar retas em cada um desses pontinhos da divisão, nós vamos pegar retas paralelas aqui ao eixo Y. Da mesma forma, ó, esse CD aqui, ó, ele vai ser dividido em N subintervalos pequenininhos. Na extremidade de cada subintervalo, nós vamos traçar uma reta paralela ao eixo X. Ou seja, nós vamos fazer isso daqui. Isso daqui. Então, tá vendo aqui? Ó, aqui nós temos a nossa divisão do intervalo AB. Aqui está a divisão do intervalo CD em subintervalos. Em cada extremidade do intervalo, ó, aqui, ó, no X, traçamos uma reta paralela ao eixo Y, beleza? Então, todas as retas paralelas ao eixo Y. Quando nós viemos aqui na divisão do intervalo CD, do eixo Y, nós pegamos e traçamos uma reta paralela em relação ao eixo X. Isso nos deu uma penca. Aqui são M subintervalos, aqui são N subintervalos. Quantos retângulos nós temos, então? Subretângulos. M vezes N subretângulos. Agora, presta atenção. O subintervalo xi menos 1 até xi, ele tem comprimento Δx. Todos têm comprimento Δx. Lá no eixo Y, a divisão do CD, também os comprimentos desses subintervalos, eles são fixos e eles valem ΔY. Então, olha só, cada um desses retângulos aqui, ó, eles têm a mesma área. A área desses retângulos é dada por Δx vezes ΔY. Ótimo! Então, já temos a nossa divisão do retângulo em subretângulos. Da mesma forma que nós conseguimos lá no cálculo 1, uma subdivisão do nosso intervalo em subintervalos fechados. Certo? Então, aqui nós temos o M vezes N retângulos, todos com a mesma área que a gente chamou de ΔA, tá? Que é Δx vezes ΔY, ou então, se você quiser, ΔY vezes Δx, que dá na mesma. Beleza? Bom, qual era o próximo passo lá no cálculo 1? Escolher um ponto amostral. Mas lá era um ponto amostral em cada subintervalo. Aqui nós vamos pegar um ponto amostral dentro de cada subretângulo, que é o que nós fizemos aqui. Está vendo esses pontinhos que estão desenhados aqui? Esses pontinhos são os nossos pontos amostrais. Tá? Então, aqui no retângulo R e J. Por que R e J? Né? Porque ele é o cartesiano de xi menos 1 xi com yi menos 1 YJ, né? Então, esses pontinhos aqui são formados pelos pontos que satisfazem x variando de xi menos 1 até xi e o y variando de yj menos 1 até yj. Tá? Esse é o retângulo RIJ. Ele depende tanto do i como do j. Beleza? Então, pegamos os pontos amostrais. Pegamos em cada subretângulo, pegamos um ponto amostral. Tá? E aí, o que nós fizemos? Com esse retângulo, com esse subretângulo aqui na base, aqui no plano XY, desculpa, e com altura f do ponto amostral, isso vai nos dar uma caixa retangular. Nós podemos construir uma caixa retangular. A base é o retângulo, o subretângulo,
E a altura é a imagem do espaço amostral. Você não tem aqui, ó, para cada retangulinho, você não pegou um ponto amostral? Bom, se você calcular a imagem desse ponto amostral, ele vai cair lá na nossa superfície. E aí nós podemos considerar o retângulo, a caixa retangular, que tem a base, o subretângulo, e a altura é a imagem do ponto amostral. Ah, você fala para mim, velhinho, ó, essa caixa retangular aqui eu sei calcular o volume. Porque a área da base vezes a altura. A área da base eu sei quanto que é. É ΔA. Aqui, ó. ΔA, que é ΔX vezes ΔY. Ah, velhinho, então a área da base você sabe. A altura você também sabe. É a imagem pela F do nosso espaço amostral dentro de cada retangulinho. Tá certo? O que nós temos então? Olha só, fazendo isso, que nós temos? Que o volume do sólido S, lembra quem é o nosso sólido S? É o sólido formado pelos pontos acima do retângulo, abaixo do gráfico da função f, né? Então, quando você faz este procedimento aqui de caixinhas retangulares para cada subretângulo, o que você vai ter no final? Uma aproximação do volume desse sólido S. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, o gráfico, olha para cá. Ó, o gráfico. Aqui está o gráfico, tá vendo? Aqui está uma aproximação do volume dele por volume de caixinhas retangulares. O que essa dupla somatória aqui significa? Que você deve ter percebido aqui que é uma dupla somatória, né? Por quê? Porque você está somando aqui, ó, aqui, depois lá, depois lá, depois lá, depois você soma tudo, né? Então, o que essa integral, essa dupla somatória significa? Que para cada retangulinho, para cada subretângulo, você calcula a f no ponto amostral escolhido, tá? Então, você pegou aqui a f e calculou nesse ponto amostral escolhido. Multiplicou pelo valor da área do subretângulo, que é ΔA, e depois você somou tudo, né? Então, perceba, você está pegando volumes, pequenos volumes, você está adicionando eles e no final das contas você vai ter uma aproximação do volume. O que diz a sua intuição? A sua intuição fala o seguinte, que quando você vai aumentando o número de subretângulos, olha só, se em vez de tantos subretângulos, tivéssemos o dobro de subretângulos. O que significa o dobro de subretângulos, que eu quero dizer aqui? É você aumentar, você dobrar aqui, ó, a sua divisão. Cadê? Aqui. Você, em vez de fazer essa subdivisão aqui, você coloca mais uma subdivisão aqui no meio, ó, tá vendo? Você pega o seu intervalo AB e faz mais divisões dele. Pega o seu CD e faz mais subdivisões. Ou seja, quanto maior o número de subretângulos, mais próximo o volume vai ficando do volume que você quer. Essa somatória aqui, ó, à medida que o M e o N for crescendo muito, quanto maior o número de subretângulos, quanto maior o número de M e N, mais próximo essa somatória fica do volume real que você está procurando. Ou seja, o volume é, no final das contas, o limite quando o M e o N tende a infinito dessa somatória aqui. O que é essa somatória? É a soma dos volumes das caixinhas retangulares, dessas caixinhas retangulares aqui. Aumentou o número de retângulos, melhora a sua aproximação do volume. Quando você faz o M e o N, ou seja, o número de retângulos explodir para infinito, então você tem o volume exato que você estava procurando, tá? O que esse limite aqui significa? Que você pode aproximar o volume do sólido tanto quanto você queira. Para isso, basta que você pegue M e N muito grandes. Quanto maior o número de M, o número M e N, ou seja, quanto maior o número de subretângulos, mais próximo você vai chegar do seu volume, tá? Essa equação aqui, ó, essa expressão, nós usamos ela para definir o volume do sólido, né? Então, de fato, o volume do sólido ele é definido como sendo este limite aqui. Qual é o sólido mesmo? São os pontos abaixo do gráfico de F
acima do retângulo E. Esse tipo de limite aqui, ó, esse duplo limite, ele aparece em muitas situações, não só quando você está considerando volumes, tá? Inclusive, a função não precisa ser positiva. Observe que nós só precisamos que a f fosse positiva porque nós estávamos trabalhando com volumes. Você pode fazer todo esse procedimento que nós fizemos e falar assim, ó, eu vou fazer esse procedimento o mesmo, só que para uma função qualquer. O procedimento não depende da f ser positiva. O conceito de volume é que depende da f ser maior ou igual a zero, ser positiva, ou não negativa, no caso, né? Bom, então você pode calcular este limite aqui, faz todo o procedimento, você chega neste limite aqui, por uma função qualquer de duas variáveis, sendo ela positiva ou não. Não precisa ser para fazer o procedimento. Tá? Então, com isso, nós vamos definir o que vem a ser a integral dupla sobre o retângulo. Tá? Então, a integral dupla de uma função de duas variáveis sobre um retângulo é este limite aqui. Limite quando m e n tende a infinito dessa dupla somatória aqui. Claro, quando esse limite existir. Quando esse limite aqui existe, então este limite vai ser chamado a integral dupla da função sobre o retângulo R dA. Tá? Esse dA que aparece aqui é por causa do delta. Lá no cálculo 1 aparecia o dx, que provinha do ΔX. Né? Aqui é dA, porque nós temos o ΔA. Tá? Uma função ela é integrável, ela é dita integrável se esse limite existir, porque esse limite pode não existir. Né? Se o limite não existir, você não tem integral dupla, então a sua função não é integral. Tá? Em cursos de cálculo avançado, né, você mostra que todas as funções contínuas são integráveis, que são exatamente as funções que nos interessam aqui. As funções, basicamente, nós trabalhamos aqui com funções contínuas, elas são integráveis, dá para mostrar isso. Nós não vamos mostrar aqui, porque foge completamente do escopo do nosso curso, né? Mas dá para fazer isso, beleza? Bom, outra coisa, esses pontos, então, definido integral. Integral dupla está definida, integral dupla para uma função qualquer, sobre um retângulo é definida como sendo este limite aqui, e a notação é essa daqui, dupla integral. Por que é dupla integral? Por que aparecem duas integrais? Porque aparecem duas somatórias. Lembra da conversa lá do comecinho? Integrar significa somar? O que você está fazendo? Você está somando duas vezes, cara. Você está usando duas somatórias. Então, tem que aparecer duas integrais. Beleza? Bom. Continuando, então. Esse ponto amostral aqui que nós pegamos, ele pode ser qualquer um que faça parte do nosso subretângulo. Em particular, ele pode ser considerado, ele pode ser tomado como o ponto superior direito de cada subretângulo. Né? O ponto superior direito deste subretângulo, ele tem coordenadas xi e yj. Tá? E aí, a nossa integral, a definição de integral lá, ela fica um pouco mais simples quando você considera esses pontos superiores direitos. Eu sempre considero eles. Eles podem... O ponto amostral não é qualquer ponto do retângulo? Sim. Não. Então eu vou pegar o do canto superior direito. Pode? Pode. Faz parte do subretângulo, então eu vou pegar ele. Eu sempre pego assim. Professor, posso pegar do canto inferior esquerdo? Pode. E do canto inferior direito aqui? Pode pegar? Pode pegar também. Ah, mas e aqui, ó, do canto superior esquerdo, pode pegar? Pode pegar também. Mas eu prefiro do canto superior direito, porque daí eu tenho que a coordenada dele é xi, yj, e, portanto, a integral dupla, né, sobre o retângulo da função pode ser considerado como este limite aqui. Se a sua função for maior ou igual a zero, né, então o volume do sólido acima do retângulo abaixo do gráfico da função é dado por essa integral dupla, como nós já vimos. Né? E agora um exemplo é para nós estimarmos o volume do sólido acima deste retângulo aqui, que na verdade é um quadrado, né? Quadrado ele é o 0,2 cartesiano 0,2, abaixo desse paraboloide elíptico. Então está pedindo para nós estimarmos o volume. Acima desse quadrado, abaixo desse paraboloide elíptico.
Vamos dividir, ele está pedindo para nós dividirmos o nosso quadrado em 4 quadrados iguais e escolher o ponto de amostragem como canto superior direito de cada quadrado. Fazer o esboço do sólido e das caixas retangulares, né? Então aqui está o nosso quadrado R, aqui, ó, 0,2 cartesiano 0,2. Ele está pedindo para nós dividirmos esse quadrado em 4 subquadrados. Está aqui, né? Então pegamos o nosso espaço amostral, o nosso retângulo aqui, ó, né? Nosso intervalo fechado 0,2. Dividimos ele em 2 subretângulos. Esse aqui também, nós dividimos em 2 subintervalos. Fizemos aqui as retas paralelas, lembra das retas paralelas? Beleza. Conseguimos esses 4 quadrados. Aqui estão os nossos pontos amostrais no canto superior direito de cada um desses subretângulos. E aqui está, então, o volume. Aqui está o gráfico, né? Aqui na parte superior está o gráfico. E aqui estão as 4 caixinhas, as quais nós vamos calcular o volume, somar e ter uma aproximação do volume desejado. Beleza? Então vamos lá. Esse paraboloide elíptico é o gráfico desta função aqui. A área de cada quadrado aqui, ó, é área 1, então o delta A é igual a 1. O volume é o AF calculada nesses 4 pontos amostrais, multiplicado pelo cada um dessas imagens, calculado pelo ΔA, que é igual a 1. Então, a imagem do primeiro ponto amostral aqui, ó, aqui, do F do 2, 1, tá aqui, e assim por diante. Então, nós temos essas quatro parcelas aqui na nossa soma, né? Como o ΔA sempre é 1, a F de 1, 1 é 13, a F de 1, 2 é 7, a F de 2, 1 é 10 e a F de 2, 2 é 4. Pega cada número, multiplica por 1, soma tudo e você tem, então, uma aproximação do volume do nosso sólido desejado. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa parte introdutória, né, de integrais duplas. Mas eu acho que você ficou um pouco preocupado. Se você não ficou preocupado, eu fiquei. Porque é o seguinte, cara. Você vai ter que, para calcular uma integral, calcular esse limite aqui, esse duplo limite. E você fala assim, Galinho, se já era difícil calcular limite lá no cálculo 1, imagina aqui. Então você fala, mas tem que ter uma forma mais bonita, mais elegante, melhor, mais eficiente de se calcular uma integral sobre um retângulo. Provavelmente você tem que falar isso pra gente. Porque não dá para ficar calculando esses limites aqui toda hora. E aí? O que você tinha no cálculo 1? No cálculo 1, que te salvava era o teorema fundamental do cálculo. Né? Que é integral de A até B fx dx. O que você fazia? Calculava uma antiderivada, calculava a antiderivada no B, subtraía da antiderivada em A. Calculava a antiderivada no B, calculava a antiderivada no A, pegava a diferença e isso te dava a integral. Definida. É muito prático. O teorema fundamental do cálculo é demais. Né? Aí você fala, cara, vai ter que ter algo desse tipo aqui. Vai ter que ter. E aí você começa a pensar, você fala assim, putz, mas quando nós falamos em derivadas, tínhamos derivadas parciais. Cara, será que vai ter integral parcial aqui também para nos salvar a vida? Porque as derivadas parciais salvavam a nossa vida lá. A partir das derivadas parciais, por exemplo, nós definimos derivada direcional, definimos gradiente e assim por diante. Então, cara, aqui tem que ter, provavelmente tem algo parecido. E tem. Se você quer ver, vai ter que assistir o próximo vídeo. Enquanto isso, um abraço para você e eu espero que você me veja nos próximos vídeos.